bateu na trave, na chance, é gol! Ufa, boa noite, bem-vindos mais uma vez a mais um programa do Nicola. Rafael De Luca, já chego na voadora, Tesla, vem ou não para o Palmeiras? Vindo é para o futebol, para demais esportes ou ambos? Essa história do Fábio está muito mal contada. Rafa, vou mandar essa mensagem da voadora sobre a Tesla para uma fonte minha lá no Palmeiras, uma pessoa próxima a Leila. Foi nessa semana que o Rafael perguntou e até rendeu uma resposta legal. Rafael tinha perguntado se a Leila estava disposta a investir em esportes olímpicos, em outros esportes que não futebol, né? E a resposta foi não. Vamos ver com essa mesma fonte. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Me ajuda com essa pergunta sobre a Tesla. Estou printando aqui, já printei e estou colando a mensagem printada aqui. Assim que tiver a resposta, já trago a resposta para o Rafael e para todo mundo que está assistindo, beleza? O W. Carlos, Leila não fez grandes contratações devido ao Abel ficar somente até o Mundial. Quando teremos a visita de Fábio Costa no canal? O Fábio Costa? Qual é o Fábio Costa? O goleiro? Será? Eu não tenho o mínimo contato do Fábio Costa. Eu adoraria ouvi-lo, cara. O ex-goleiro do Santos, do Corinthians? Será que é ele que você tá... Pô, adoraria, cara. Seria bem legal. Eu acho que não, W. Carlos. Eu acho que não é por causa do Abel ficar só até o Mundial. Até porque eu acho que o Abel vai ficar pelo menos até metade do ano, tá? O que aconteceu com o Abel? Teve uma novidade importante. Tem uma boa e uma má notícia. A boa é que o Abel ganhou um aumento salarial. Cerca de 25%. O novo salário dele vai garantir a ele R$1 milhão por mês livres de impostos. Foi um reconhecimento que o Palmeiras fez ao técnico que ganhou 2 Libertadores. A má notícia é que o Abel não aceitou a prorrogação do contrato. O Palmeiras queria dar um aumento e queria estender o vínculo que termina em 22 de dezembro. Que termina em dezembro de 22. A justificativa do Abel é que a esposa e as filhas não virão ao Brasil, isso eu já tinha contado para vocês, e que ele não se sente confortável em aumentar o contrato até 23 ou até 24, ficando todo esse tempo longe da família. Então a tendência é que o Abel, mais cedo ou mais tarde, vá embora. Acho difícil que seja depois do Mundial, talvez na metade do ano, talvez ele cumpra o contrato até dezembro, depende muito dos acontecimentos, né? Mas, cara, o Palmeiras precisa pensar não só com o Abel, né? Então, se você tem a oportunidade de contratar, você contrata. O que está acontecendo na minha avaliação é que a Leila tem sido muito mais comedida do que eu imaginava. Eu achei que a Leila ia chegar chegando, ia chegar contratando. E eu ouvia isso de pessoas próximas a ela. Quando as pessoas falavam de Pedro, quando as pessoas falavam de Felipe Coutinho, quando as pessoas pensavam nesse tipo de nome, dava a impressão de que a Leila ia chegar para fazer acontecer. E não está sendo assim, tá? Bora para a próxima pergunta, dúvida, sugestão, que vocês estão querendo saber ao vivo, hein? O Adil Júnior, Palmeiras vem 9 até o Mundial e o zagueiro do México. O Adil, é assim, eu conversei hoje com o Daniel Kozik, né? Que é o empresário que está representando não só o Corozo, como o Salcedo. Ele sentiu que o nome foi bem aceito no Palmeiras. Eu até vou tentar trazer qualquer dia o Daniel para falar ao vivo com a gente, tá? Aí vocês mandam as perguntas sobre o Corozo, sobre o Salcedo, mas o Daniel me falou por telefone que a recepção ao nome do Salcedo no Palmeiras foi boa. Sobre o 9. Só mais uma coisa sobre zagueiro também, Adil. O jornal Líbero, lá do Peru, contou que um zagueiro peruano que joga na Moldávia, o time é o Sheriff, aquele time que fez até algum sucesso na Champions League, o Dulanto, que ele pode ser contratado pelo Palmeiras. O Dulanto deu uma entrevista lá pro país dele, a frase é a seguinte, ó: meu agente disse que havia o interesse de equipes brasileiras, não me disse nomes, só me falou para desfrutar minhas férias, porque já é algo que eu tô fazendo, fecha aspas. Então assim, e aí o jornal pegou essa frase e garantiu que um dos interessados é o Palmeiras, um desses brasileiros interessados. Negociação na casa de 1,5 milhão de euros. Dulanto, que é um zagueiro peruano da seleção peruana. O Palmeiras está buscando. Conversou com o Rojo, que joga no Boca Juniors, buscou informações sobre o Dulanto, recebeu a sugestão do Salcedo, está atrás de um zagueiro canhoto. Sobre o camisa 9, pode até estar acontecendo alguma coisa, porque muitas vezes o Palmeiras se contrata na base do mistério, mas os nomes que o Palmeiras especulou são nomes muito difíceis. Tati Castelhanos, Yuri Alberto, Agostinho Álvares, são todos caras que custam entre 20 milhões de dólares e 20 milhões de euros, tá? Seguindo,
O Geneildo Ribeiro, boa noite, Nicola. Feliz ano novo para você também, cara. Se continuar assim, o Palmeiras irá comprar todos os destaques da América. Toda hora um rumor e nada de ninguém chegar. Ô Geneildo, acho que isso tem muito a ver com a filosofia de trabalho de quem está no comando. O Palmeiras tem 4 reforços para a temporada, né? Marcelo Lomba, jogador que estava livre no mercado. Jailson, jogador que estava livre no mercado e não joga desde novembro de 2020. O Palmeiras também fechou com o Rafael Navarro, jogador que estava livre no mercado. O único reforço em que o Palmeiras fez algum investimento foi o Atuesta, que é um meio-campista que jogava no Los Angeles FC. Esse investimento até um pouco mais alto, na casa dos 5 milhões de dólares. O Palmeiras, da Leila Pereira, vai manter o estilo conservador adotado pelo Maurício Gagliotti nos últimos anos. Aí a gente pode discutir, é necessário ser conservador com um clube que arrecadou no ano de 2021 900 milhões de reais e tem alguns dos principais ativos do futebol brasileiro, e quando eu falo em ativos, eu falo em jogadores importantes da base. O Palmeiras tem o Renan, o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, não, vou esquecer o Gustavo, vamos falar só primeiro de atleta da base. Renan, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Wesley. Citei 6 atletas formados na base que valem bastante dinheiro. Não vou nem colocar o Hendrick na conta, que esse moleque, que é isso? 15 anos de idade, o moleque meteu 2 gols ontem na estreia dele na Copa São Paulo de Juniores. Além desses, Rafael Veiga, que vale no mínimo uns 10, 12 milhões de euros. Gustavo Gomes. O que eu quero dizer para vocês é que assim, o Palmeiras tem ótimas alternativas para negociar. Então ele poderia ser um pouco mais audacioso, poderia ser um pouco mais corajoso. E o Abel cobra desde o ano passado reforços, enfim. Mas essa é a política que que os dirigentes do Palmeiras assumiram, tá? E aí o Anderson Barros, eu vou repetir uma frase que eu ouvi de um empresário brasileiro que negociou com o Anderson Barros por esses dias. Esse empresário falou assim, o Anderson Barros é movido a carvão. É aquela coisa que você põe lá o fogo e até acender demora uma vida. É assim que funciona. Cê é loiro, gameplays. Nicola, por que na gringa estão falando no Twitter Sinsolo do Diário El País, Mundo Carboneiro e o Sebas Giovanni da ESPN, que o Giovanni Gonzalez é do Palmeiras e aqui no Brasil estão falando que não tem nada. O Cê é loiro, cara, é muito louco isso, porque eu já tinha contado para vocês, na metade do mês de dezembro, uma pessoa muito próxima da Leila me falou assim, Nicola, o Giovanni Gonzalez já tá em Curitiba. Eu falei, como assim? Ele fez, tô falando uma brincadeira, porque ele tá no Uruguai, mas tá vindo, está a caminho do Brasil, é como se já estivesse em Curitiba, bem próximo do Palmeiras. Aí eu até usei essa metáfora, essa comparação. O tempo passou e o Palmeiras não confirmou as negociações. Aí eu fui nessa fonte, falei, o que aconteceu? Porque assim, o Giovanni Gonzalez tinha contrato com o Peñarol até 31 de dezembro, né? Então agora ele tá livre para fechar com qualquer um. Aí eu fui e falei, e aí, virou o ano e nada do Giovanni Gonzalez. Aí essa pessoa contou que para trazer o Giovanni Gonzalez nos últimos dias acabaram pintando também propostas da Europa e o Giovanni acabou aumentando a pedida. E a Leila e o Anderson Barros, nesse novo contexto de gastar só o necessário, decidiram abrir mão da contratação. Então essa é a posição do Palmeiras. O próprio Anderson Barros deu uma entrevista ontem dizendo que está satisfeito com os 2 laterais, com o Mark e com o Marcos Rocha. Não sei o que está acontecendo lá, que os vazamentos indicam esse caminho da chegada do Giovanni Gonzalez. Isso também pode ter a ver, pessoal, com a dificuldade que o Palmeiras tem de se livrar do Mike e do Marcos Rocha. O Palmeiras tenta, pelo menos 2 anos, negociar um deles. Os caras são caros, cada um deve ganhar na casa dos 400 mil por mês. Então você tem 2 laterais que não são absolutos, não são unanimidades e custam 800 mil por mês juntos. E se você contrata outro e não negocia nenhum desses, talvez o Palmeiras tenha aberto negociações com o Giovanni Gonzalez, imaginando que venderia um dos outros 2. Não rolou e acabou desistindo do negócio. Mas também não vou ficar surpreso se daqui a pouco anunciam o Giovanni Gonzalez como reforço, cada coisa maluca. O Aislan Ítalo, que é torcedor do Cruzeiro. Nicola, Vinícius Silvestre do Palmeiras vindo para o Cruzeiro. Então, essa é uma das especulações. Vamos mandar mensagem para uma pessoa do Palmeiras? Vamos mandar mensagem, quer ver? Ó? Mais uma. Você sabe se o Cruzeiro está tentando o Vinícius Silvestre? Cara, você vai trocar o Fábio pelo Vinícius Silvestre?
O Givago Pierolo. Nicola, boa noite. Por que o Palmeiras não se interessou em Wesley Moraes? Afinal, ele não está no perfil procurado pelo clube jovem? Sim. Vou te dizer mais. O Wesley queria jogar no Palmeiras. Foi o primeiro clube que o procurou. E é aí que vem a informação de bastidor. O São Paulo e o Palmeiras, entre aspas, descobriram o Wesley Moraes primeiro do que o Inter. Só que o São Paulo e o Palmeiras tiraram o time de campo por algo que aconteceu em meio às negociações. E aí é uma impressão minha de que isso tem a ver com a condição física. O São Paulo e o Palmeiras, desde o princípio, sempre demonstraram muita preocupação com a condição do joelho do atleta. Ele operou no finalzinho de 19 e nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Fez só 4 jogos no Aston Villa, foi pro Bruges e fez só 6 jogos na Bélgica. Então, a impressão que eu tenho, não é uma informação, a impressão que eu tenho é de que o Palmeiras e o São Paulo tiraram o time de campo por entenderem que o Wesley não oferece a garantia de que está completamente recuperado. Seria a segunda desistência do Palmeiras na temporada por causa de problemas médicos. A primeira, vocês vão lembrar do Huerta, o zagueiro chileno que viria da universidade, chegou a ser anunciado, mas foi reprovado nos exames e devolvido, tá? Chegou mais uma resposta, tá? Sobre Vinícius Silvestre. O Palmeiras, se o Vinícius Silvestre pode ir para o Cruzeiro. O Palmeiras não recebeu nenhuma solicitação quanto a esse jogador e o Vinícius Silvestre e nem há interesse em emprestá-lo. Boa. Então, o Palmeiras assegura que não foi procurado pelo Cruzeiro a respeito do Vinícius Silvestre e o mais importante, não tem interesse em emprestá-lo. Então, mais uma informação que a gente traz com exclusividade para vocês, ao vivo às 20 horas e 16 minutos, tá? O Ademilson Andrade. Boa noite, Nicola. Falcão Garcia no Palmeiras. Dos 3 favoritos, sobre o Falcão Garcia, ele tá jogando no Raio Vallecano. Não vive uma boa fase por lá, tá? O time tá jogando muito bem. O time até tava brigando na parte de cima da tabela, mas o Falcão, a última vez que eu vi, ele tava mais reserva do que titular. E segue assim, ó. Ele jogou até a Copa do Rei, ele até tem jogado. Jogou como titular hoje. O time dele venceu o Mirandês por 1-0. Jogou 59 minutos, não marcou gol. Mas no Campeonato Espanhol só reserva. Mas tem contrato até junho. Difícil imaginar que sai agora na metade da temporada. Tá? E sobre os 3 favoritos, quem está na frente? Cara, que difícil. Muito difícil. Porque o Palmeiras manteve absolutamente todo mundo, né? Não perdeu o técnico e os jogadores que saíram não eram da primeira prateleira. O Flamengo e o Atlético estão mudando de técnico. Então a gente não sabe qual é o efeito da chegada dos técnicos. Para responder hoje, eu acho que o Palmeiras está um pouquinho à frente dos outros. Porque a gente já sabe o que esperar do JJ. O Galo nem tem técnico e o Flamengo a gente não sabe como é que vai ser o trabalho do Paulo Souza no rubro-negro. Tá? E eu nem gostei muito do Paulo Souza. Eu falei que eu vou esperar para ver, né? Até para não julgar de forma precipitada, mas não seria a minha primeira opção, não, tá? Próxima, Lari. O Matheus Pimentel. Quem pode ser vendido por mais? Veron ou o Matheus França? O Matheus França. O Matheus França. Por quê? Porque é mais jovem e porque o Gabriel Veron prometeu muito e ainda não conseguiu entregar, né? Esse Matheus França talvez hoje seja o maior ativo do Flamengo. O que eu quero dizer com ativo? É o jogador que talvez mais valha no mercado. Você vai falar, Nicola, mas nunca jogou no profissional? Ou se jogou só... Tá bom, mas é que ele tem só 17 anos de idade. E já tem um baita retrospecto nas categorias de base. Então eu acho que o Matheus França vale mais do que o Gabriel Veron. Por mais maluco que isso possa parecer. O Gabriel Veron surgiu muito bem, mas não conseguiu. Ele machucou demais, cara. Ele não conseguiu. O Gabriel Veron já tem 19, né? Assim como, se daqui a pouquinho o Endrick continuar evoluindo desse jeito, o Endrick já vai estar valendo mais do que o Gabriel Veron. Porque hoje em dia, para os grandes clubes do futebol europeu, quanto antes eles comprarem, melhor. Bom que a live vai rolando e sempre vai tendo resposta. Rogério Nascimento, Nicola, assim como o Jailson foi anunciado no Palmeiras e ninguém falou nele, como especulado, a senhora que tem um 9 sendo escondido aí para ser anunciado. Ah, será que tem um 9, né? O Rogério, acho que não. O raciocínio do Rogério é assim, ó. Ninguém falava do Jailson, e o Jailson apareceu, né? Lá no Palmeiras. Será que não tem um 9? Por que eu acho que não? Porque o 9 é muito mais caro do que um volante, né, cara? Esse é o grande ponto. E o Palmeiras não tá pensando em qualquer 9. Por exemplo, se o Palmeiras quisesse o Gilberto, já tinha fechado. Se o Palmeiras quisesse, por exemplo, o Leandro Damião, acho que já tinha fechado. Se o Palmeiras quisesse o Everaldo, jogador da Chapecoense, também já tinha fechado. O
Palmeiras quer um centroavante, fazedor de gols e jovem. Perfil do Tati Castelhanos, um perfil do Yuri Alberto, do Agostinho Álvares, do Caio Jorge. Esses caras são muito caros. O que pode acontecer é o Palmeiras baixar algumas prateleiras. Ó, já não estou conseguindo esses caras. Acho que foi nesse contexto que entrou o João Pedro, que tem 29 anos de idade, nem é um centroavante, mas é o meio atacante que faz gol pra caramba lá no Cagliari. E aí o Palmeiras pode, os meus primeiros alvos não rolaram, né? Então agora eu preciso baixar um pouquinho a minha procura. E acho que vai acabar precisando fazer isso, porque o Palmeiras já abriu mão do Borja, o Palmeiras não trouxe de volta o Luiz Adriano, o Palmeiras tem o Daverson só até a metade do ano. Então vai faltar centroavante, né? Josimar Mariano, boa noite, meu amigo Nicola. O Hendrick do Palmeiras já pode subir para o profissional pela idade? Na teoria, não. Na teoria, só depois dos 16 anos. Deixa eu perguntar pro pai dele, vou mandar mensagem pro pai dele. Inclusive, a gente vai colocar o pai dele para falar qualquer dia aqui com a gente, tá? Até convidei ele ontem, mas ontem era aniversário da esposa dele, na mãe do Hendrick, então não rolou. Douglas, o pai dele, inclusive, assiste o nosso programa. Tá por aí? Olha o que estão me perguntando. Você sabe responder? O pai do Hendrick já respondeu aqui, tá assistindo. Boa, Douglas. É o Douglas que chegou a trabalhar no Palmeiras. Douglas tá convidado, hein? Vamos ver se você consegue aparecer essa semana aí para participar do programa e falar um pouquinho. Cara, o filho dele, não é porque é filho dele, mas esse moleque, o cara tem 15 anos, meteu 2 gols. Os números do moleque são espetaculares. 163 jogos e 132 gols, alguma coisa assim, quer ver? Eu até anotei aqui, ó. Só não sei como é que eu vou achar agora, né? Mas eu vou procurar. Vamos lá. Pode pôr a próxima pergunta na tela aí, Lari. Deixa eu ver o que a galera tá querendo saber. Quantas perguntas nós temos, Lari? Já tem a pergunta na tela, né? Ó, aqui, ó. Hendrick, 15 anos de idade, 169 jogos pela base e 165 gols. 169 jogos, 165 gols, sendo 68 deles em competições organizadas pela Federação Paulista ou CBF. Lindenberg Barbosa, sabe algo do Matheus Fernandes no Fortaleza? O Lindenberg, eu mandei essa pergunta pro Sérgio Papelim. E a resposta que ele deu para essa pergunta foi a mesma que ele deu pro Lucas Lima, que a comissão técnica iria avaliar até o fim da semana, tá? E dependendo da avaliação da comissão técnica, poderia haver negócio. Diego Ribeiro, boa noite, Nicola. Tem site cravando Diego Costa na surdina no Palmeiras. Será impossível mesmo? Parabéns pelo trabalho, abraços. Ô, Diego, eu vou ficar muito, mas muito surpreso se isso acontecer. Porque eu já tinha perguntado do Diego Costa no Palmeiras, e o que me falaram é que a Leila e o restante da diretoria não gostam dele. Só não me explicaram o motivo, se é contusão, se é o estilo, se é o perfil, mas que não agrada, tá? Mas como não custa, como nesse futebol é tudo louco, última do dia, por favor, se você ouviu algo, me conta. Aí mandei o print aqui da mensagem do Diego Ribeiro, tá? O Douglas tá contando que o Douglas é o pai do Andy, que tá contando que o celular dele descarregou. Boa. Vamos lá. O Davi Darlon, o Tiquinho Soares seria uma boa pro Palmeiras? Seria, eu gosto do Tiquinho. Não tem nada a ver com o perfil que o Palmeiras tá buscando, né? O Palmeiras tá buscando um jogador jovem, né? O Tiquinho é muito bom atacante, cara. Jogador que fez sucesso no Porto, foi pra China e acabou não dando certo porque o time atrasou salário e ele foi pro Olympiacos da Grécia. 24 jogos por lá, 8 gols marcados. Pô, em vez de estar na Grécia, podia estar aqui, né, cara? Mas tem contrato até junho de 24. Acho que agora é difícil tirá-lo de lá, tá? Inclusive, no jogo passado, meteu 2 gols. Não é titular lá, hein? Enfim, é um cara pra gente ficar de olho. Boa lembrança, tinha até esquecido do Tiquinho. Adilson Free. Tem jornalista do Uruguai cravando Giovanni Gonzalez no Palmeiras. Procede? Alguma outra contratação em andamento? O Adilson. Cara, essa história do Giovanni Gonzalez tá muito esquisita, cara, porque os caras do Palmeiras negam. E não é um só jornalista lá no Uruguai que tá cravando, tem mais de um, são 3 já cravando, dizendo que tá fechado. O Palmeiras não confirma. Enfim, eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou tentar contato com o próprio empresário.
ver se a gente consegue avançar alguma coisa com o empresário. Boa noite. Agora tô com outro palmeirense aqui, tá? Deixa eu ver se. Boa noite. Tudo em ordem? Peraí. Tá sabendo de algo? Sabendo disso? Vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa sobre isso, tá? Abraço, tchau.